Bom dia, graças a paz, tudo bem? Pastor Emerson. Hoje, domingo, domingo dia 12, e nós vamos um pouco meditar hoje sobre a temperança. Momentos de crise, pandemia, né? Todo mundo convivendo em casa entre irmãos, parentes, né? E nessa convivência que há muito tempo não se tinha. Ontem mesmo eu estava escutando algumas coisas sobre isso, né? O marido saía cedo de casa para trabalhar, às vezes voltava às 5 horas, ou voltava mais à noite. A esposa também trabalhando, sai, os filhos, né, crescem desde pequeno, creche, escola. E essa convivência desses meses aí tem sido algo novo. Para muitos, prazeroso. Para outros, nem tanto, vamos ser sinceros, né? Para muitos é um momento também de aprendizado e de reflexão sobre a situação, né? O prazer da convivência. Mas para toda convivência é necessário uma temperança, ou seja, o que é tempero? Tempero é aquilo que você faz com gosto, né? Tempero é aquilo que você usa na medida certa e não na medida mais ou menos. Imagina quando você faz um arroz. Eu amo arroz com um pouquinho de cebola, um pouquinho de cebola ali. Eu gosto de feijão com bastante alho, mas o arroz com um pouquinho de cebola, um pouquinho de gordura, tá? E ela menos para sal, não muito salgado. Mas a gente sabe que se você pegar o arroz e deixar ele sem sal nenhum, não tem sabor, não dá prazer de se comer. É uma coisa insonsa, estranha. E se você coloca sal demais, vai ser muito difícil você tirar esse sal do arroz, né? Então, nós sabemos que a temperança na nossa vida é algo importante, nem no muito e nem no pouco, tem que ser algo controlado. E isso é chamado também de domínio próprio, quando você tem domínio próprio de si mesmo. É interessante notar que isso eu venho falando como pastor, como estudioso há muito tempo. As escolas mesmo têm uma crítica, eu não digo só a escola, eu digo no setor geral público, sobre o cristianismo, né, sobre a Bíblia. Infelizmente, quem causou isso realmente foi aqueles que usam a Bíblia, de alguma forma, ou de forma errada. Mas é interessante notar que existem ensinamentos, e Jesus ensina, porque se a Bíblia fosse usada como livro de ensinamento, hoje, algumas questões que estão entrando, eu vejo que no currículo paulista agora saiu componentes do socioemocional, componentes emocionais para o estudante, para o adolescente aprender, para que ele possa desenvolver, tá? Ou seja, a intelectualidade, ela não é sabedoria, o conhecimento é necessário sabedoria, reflexão sobre aquilo. É o componente de socioemocional, né? Então é isso que a gente vai meditar um pouco agora sobre a temperança nos momentos de crise. E eu digo uma coisa, você ter temperança quando está tudo tranquilo é uma coisa, mas você ter temperança e domínio próprio, onde que a situação ela é terrível para se resolver, é outra coisa. Segunda Pedro, né? A carta de Pedro, segunda Pedro, capítulo 1, do versículo 3, versículo 11, Pedro ele dá um conselho aos irmãos daquela região que recebem a carta sobre essa situação. Aos cristãos, aqueles que já conheceram Jesus como seu Salvador e têm procurado tomar uma vida cristã e se reunido como uma fraternidade cristã. E ele fala assim, ó, seu divino poder nos deu, partido 3, seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Ó, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, né? Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. E continua. Por isso mesmo, empenhem-se para
acrescentar à sua fé a virtude. Ou seja, não é só você ter fé. O que é fé? É você crer naquilo que você não vê, mas naquilo que você vai possuir. Então ele fala assim, ó, acrescente a sua fé ao crer em Cristo Jesus, naquilo que você acredita, a virtude. E a virtude, o conhecimento, ou seja, a virtude de você viver decentemente, de você viver bem, de você buscar a qualidade, né, humana, humanizada em Cristo Jesus, você ainda deve colocar, né, a virtude ou conhecimento, ou seja, buscar o conhecimento do que é a vontade do Senhor, do que Jesus ensinou. Ao conhecimento, o domínio próprio, ou seja, não adianta não tem como você ter fé em alguma coisa para o futuro e você não ter virtude, buscar a virtude, buscar o conhecimento, tá? E dentro disso não adianta você ter nada disso, o conhecimento, a virtude, se você não tiver domínio próprio, ou seja, não dominar sobre isso. Ao domínio próprio, a perseverança, ou seja, você pode ter tudo isso e ter o domínio próprio, mas se você não tiver perseverança, a constância de manter, você é igual àquela parábola, né? Aquela fábula do coelho e da tartaruga. Você vai ficar sentado porque você tem tudo isso e a tartaruga vai passar na tua frente na constância, na perseverança e vai chegar lá. A perseverança, a piedade, ou seja, ser uma pessoa bondosa, piedosa durante essa caminhada, né? E a piedade, a fraternidade, ou seja, a irmandade, a união entre as pessoas. E a fraternidade, o amor. Se nós pensarmos nisso, a palavra do Senhor ali, em 1 Coríntios, né? 2 Coríntios também, e principalmente Paulo falando aos Coríntios, ele vai falar no capítulo 13, ele vai falar assim, que tudo passa, até a profecia passa, mas o amor não passa, porque o amor é do coração, o amor é algo que é do espírito. E alguém pode dizer assim, mas eu nasço com isso? Não, nascer não. O amor é algo que você constrói, que você busca. Para falar a verdade, nós nascemos com os nossos instintos primitivos de sobrevivência e de vida. Mas o amor é algo que você constrói, você precisa querer amar. Você precisa, o que ele está dizendo aqui, você precisa querer ter piedade, buscar virtude, ser fraterno. Você nasceu de novo e, como o próprio apóstolo Paulo fala nas cartas, é como um bebê tomando sopinha, buscando essa caminhada, aprendendo a caminhar e andar tudo de novo. E ele continua. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, buscar conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, se você não buscar tudo isso, se não buscar o conhecimento de Jesus Cristo, você vai ser inoperante e improdutivo. E isso o nosso Deus não quer da nossa vida. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Continua. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para conciliar o chamado e a eleição de vocês. Conciliar o chamado, para que vocês foram chamados, a sua atividade, a sua função, a sua produtividade, e a eleição de vocês. Tem que conciliar, ou seja, vocês foram eleitos à salvação, mas é necessário conciliar o chamado, ao que você vive, o chamado que você tem para ser pai, o chamado que você tem para ser irmão, o chamado que você tem para ser um profissional, ao chamado que você tem para ser parte de uma comunidade cristã. Você tem que conciliar o seu chamado e a sua eleição. Por se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 3 e 11. Olha que maravilha. Ele quer dizer assim, o seu poder divino nos deu por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Ele nos deu, e através do poder divino dele, e do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele está falando aqui para os irmãos da época, para nós cristãos, dentro da fé que nós temos no cristianismo, dentro da fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus, da fé que ele vai fazer em nossa vida e vai cumprir as promessas, é necessário ter virtude.
Mas além de virtude, não só a virtude, para que você se vanglorie, mas o conhecimento. Mas não só o conhecimento de tolice, que você não tenha discernimento sobre isso, mas o domínio próprio, temperança sobre isso. Tem pessoas que se acham tão virtuosos e são prepotentes com as outras pessoas. Tem gente que acha que tem tanto conhecimento que esqueceu que o conhecimento que Jesus mais mostrou e mais teve foi de pé no chão junto dos simples, né? Conhecimento de balcão, conhecimento de mesa, conhecimento de cadeira, conhecimento de livros, não é algo que te traga ao viver presente de agora. Ele te auxilia a ter um conhecimento do que já aconteceu e do que vem acontecendo, mas é necessário na prática você estar ali. Então, no conhecimento, domínio próprio. Não adianta você ter conhecimento se você não tem domínio próprio. Sabedoria para utilizar isso, a temperança daquilo que você conhece. E continua. Da perseverança, né? Que é você se manter constante buscando. Tem gente que não busca, né? É a mesma coisa, e vamos dizer assim, bem simplesmente, é a mesma coisa daquele que se torna médico e faz a faculdade, o doutorado, faz a residência e estaciona, tá? E tem todo o conhecimento, mas é uma pessoa arrogante, uma pessoa que trata as pessoas de mau humor, não tem autocontrole sobre a vida dele, não busca perseverança, não se mantém naquilo, vive buscando aqui, buscando ali, não se acha, né? Essa pessoa vai para onde? Né? E continua, dentro da perseverança, como eu já falei, piedade, dentro da piedade, fraternidade e amor, para ser operante e produtivo, não ao contrário, né? Então ele está falando aqui que é necessário ter essa temperança, esse equilíbrio entre a sua eleição como salvo em Cristo Jesus e o seu chamado para fazer a boa obra no reino dos céus. Certo? Por intermédio destas, ele nos deu sua grandiosa e preciosa promessa, ou seja, temos a promessa da salvação, a promessa de vitória e de transformação nesse mundo, a partir do momento que agimos dessa forma. É triste notar, eu como pastor e como cristão, como a gente vê a falta disso na vida das pessoas. E aqui Pedro escreve aos irmãos, e a Bíblia é escrita para os membros das comunidades, das fraternidades, para que eles venham a aprender. Então, para nós, serve isso não para outras pessoas, mas para mim mesmo, para nós. Quantas pessoas é uma coisa na sua eleição, eu sou salvo, eu sou virtuoso, mas na sua vida domiciliar, dentro do lar, na sua vida profissional, as pessoas não suportam nada. Eu não estou falando só evangélico, estou falando sobre cristão, católico, kardecista e assim por diante. Aquele que se coloca como cristão, como aquele que segue o mestre. Porque se você se diz cristão, o seu mestre é Jesus Cristo. Não existe outro mestre para o cristão. Tá? Para o cristão, o mestre dele não foi Abraão, não foi Moisés, não foi Isaac, não foi Jacó. Para um cristão, o mestre dele não foi nenhum dos profetas, juízes ou antigos do Antigo Testamento. Para o cristão, aquele que ensinou a revelação do Senhor foi Jesus Cristo. Né? Provérbios 25, 28 nos ensina também como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25, 28. Você vê? Assim como cidade com muros derrubados, ou seja, que entra qualquer tipo de guerrilha, que entra qualquer tipo de pessoa, que entra qualquer tipo de soldado que pode ser invadida a qualquer momento, assim é aquele que não tem domínio próprio. Existem alguns conceitos bem simples, isso daí a gente teria muito tempo para falar sobre cada conceito, mas uma coisinha bem simples que você pode achar no dicionário. O que ele fala é que você tem que ter fé. Fé é acreditar em coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem, independente daquilo que vem ou ouvem. Hebreus 11, 1. Né? Fé transmite a ideia de confiança, mas aquele que confia no Senhor, ele age. Eu já comentei, continuo a comentar. Meu pai ele gostava muito de pescar, na nossa época não era proibido isso daí, e quando a gente ia para o sítio, mesmo que o tempo não tivesse muito bom, ele ia lá e colocava os anzol, algumas coisas ali para pescar,
E ele falava para mim assim, se você quer comer peixe, as tralhas de pesca não podem ficar fora d'água. Um plantador, um agricultor, ele não deixa a sua semente guardada dentro de casa querendo comer o alimento, né? É interessante notar que as pessoas muitas vezes pensam em fé como algo que ele espera, algo que ele não vê, mas vai receber, mas que ele não precisa fazer nada para isso. Nós somos salvos em Cristo Jesus, eleitos à salvação e colocados como filhos de Deus, né? Adotados como filhos de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa revelação e aquilo que nos ensina a viver conforme Jesus, conforme Deus quer, conforme a criação humana, quando Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que antigamente por Adão nós pecamos, por um homem, e por um homem nós fomos, né, transformados. Então, essa a vida e a orientação que a gente tem que ter de fé. Tem pessoas que têm fé acomodado, fé sem motivação, fé sem ação. Isso não é fé. Isso é engano espiritual que o inimigo coloca no coração das pessoas. Quando você fala em virtude, ele fala, não é só ter fé, ter virtude, é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. E não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação, ou seja, não é só você mostrar que você tem virtude, que você anda bem, que você é bonzinho, que você dá oferta, que você ajuda com esmola. Não, virtude não é isso. Virtude é você ter uma inclinação, realmente é você ter decoração. Virtude são todos os hábitos constantes que levam o homem para um caminho do bem, né? E com certeza vão levar a pessoa a aprender o que é amor. É algo que você busca decoração. Aí ele fala que além da virtude, não é a virtude só não adianta, tem que ter conhecimento. Conhecimento é o ato, o efeito de conhecer. É ter ideia, a noção de alguma coisa. É o saber, a instrução e a informação. Conhecimento também inclui descrições, hipóteses, conceitos, teorias, princípios e procedimentos. Eu tenho comigo assim sobre sabedoria, sobre que não é o caso do conhecimento, é quando você fala sobre discernimento. E aqui fala que conhecimento também é descrições, hipóteses e conceitos, teorias. Isso é conhecimento. Por quê? Porque a partir do momento que você busca conhecimento em Cristo Jesus, com certeza você já vai ter uma teoria, você vai ter uma hipótese da vida que você tem que levar e como você deve agir. Tantas pessoas têm agido errado, feito as coisas erradas e não sabem o que fazer no momento de dificuldade, no momento que o inimigo coloca alguém para te perturbar. Porque ele não busca aprender do Senhor. Tá? É como alguém que tem um remédio na mão e não sabe como vai usar. Ele não sabe se é para misturar na água, ele não sabe se é para pingar na boca, tá? Ele não sabe se é para colocar na comida, ele não sabe como vai tomar, ele está com o remédio na mão. Pois ele morre, ele sofre daquela dor, mas não busca e não sabe como usar aquele remédio. E ele continua, ele fala, além disso, você tem que ter domínio próprio, porque a gente falou aqui temperança, que é o tema devocional de hoje. Temperança, sobriedade, poder da vontade, graças à obra do Espírito Santo. Moderação nos desejos e apetites carnais. Isso é domínio próprio, é temperança. É autocontrole de si. É o que hoje em dia estão chamando aí, que estão ensinando, que estão começando a ensinar, que é o conceito de aprendizado socioemocional, né? Isso daí é domínio próprio, é temperança. Autocontrole. É analisar e ver. Isso é bom, isso é certo. Essa verdade vai trazer resultado. É momento de falar, é momento de agir, é momento de fazer. E aqui ele continua. Além disso daí, domínio próprio, temperança, você precisa ter fraternidade. Convivência e união com os irmãos. Amizade cristã, a gente conhece mais. 2 Pedro 1,7 fala sobre isso. Mas como a gente estava dizendo, que é o que a gente já leu, mas como a gente estava dizendo, fraternidade. Fraternidade é você ter união. Esses tempos eu estava assistindo um caso e daí faleceu. Era a irmã de criação, faleceu a menina e as duas irmãs discutiam muito. Daí ela chegou e viu a outra triste ali, chorando, discutiu, mas discutiu, daqui a pouco estavam bem. Daí falando assim, pelo que eu vi, você não gostava dela, vocês não se entendiam bem dela. Falou assim, não, ela não se entendia bem, eu não gostava muito do jeito dela, mas ela era minha irmã. Ou seja, o conceito de fraternidade é o conceito de que, independente das diferenças,
independente das circunstâncias, independente da história que a pessoa tem, o porquê está acontecendo alguma coisa, a fraternidade tem que fazer parte da vida de um cristão. Tá? E também existe algo que hoje em dia se comenta sobre isso, e também está dentro desse socioemocional que estão hoje colocando. Eu agradeço a Deus pela essa visão que deu ao homem, né? Quando você fala em fraternidade, é empatia, vamos dizer assim. Não é esse o caso aqui, mas vamos dizer empatia. É você olhar para a pessoa e se colocar na posição da pessoa para que você possa ter ela como irmã, não só porque é irmã em Cristo Jesus na salvação, que isso daí é um fato de eleição nossa, mas quando você olhar para o outro ser humano e sentir com ele empatia, que ele foi criado à semelhança de Deus, que nós não viemos agir igual aquele filho, eu não vou dizer o filho pródigo, mas o filho que ficou com o pai, que quando o filho pródigo voltou, ele não sentiu fraternidade, ele não sentiu empatia. Para falar a verdade, ele queria que aquele irmão, como ele levou tudo e fez o que fez, ele queria que ele ficasse lá e não queria, para falar a verdade, ele preferia que o pai não aceitasse ele, né? Então, muitas pessoas às vezes agem dessa forma. Quando olha isso, no primeiro momento, é esse pensamento que tem, às vezes não fala. É triste você ver isso dentro do cristianismo, porque Paulo ali falando para eles por quê? Porque às vezes se critica muito algumas coisas, mas quando você vê alguém na rua, ou quando você vê alguém numa balada, ou quando você vê alguém se divertindo, dançando, ou curtindo uma festa, você olha ali e você vê a pessoa em si. A pessoa em si o quê? Ela está bebendo, ela está fazendo as coisas, você vê sem um tapume. E a gente tem que tomar cuidado para que quando nós nos colocamos como posição de cristão, nós não sejamos hipócritas. Querendo mostrar uma fraternidade, mostrar uma vida cristã, mostrar um chamado de Deus para a nossa vida, escondendo o que realmente nós somos. Por isso que o Senhor fala que você, quando você nasce de novo, você tem que buscar isso no íntimo. E a pergunta é assim, quando as pessoas olham para você, olham para mim, eles veem quem eu sou realmente? Ou será que está sendo apenas uma fachada, uma demonstração, né, do que eu quero que as pessoas vejam? E ele fala assim, além da fraternidade, perseverança significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera sem desanimar. Isso daí serve para nós bem agora, nesse tempo que vivemos agora de distanciamento social, esperando para ver o que vai acontecer no dia de amanhã. E continua, piedade é que está em correta relação com Deus e com o próximo, né, de forma prática. Ou seja, piedade não é só você ser piedoso porque você é caridoso, porque você vai lá e dá sopa ou entrega as coisas para os outros comer, ou porque você vai e entrega as ofertas ao Senhor. Tá? A piedade é você estar com a relação completa, correta com Deus e com o próximo. Isso é piedade. Tá? Aí que vem a decoração. E ele finaliza dizendo assim, amor. E de tudo isso também amor. Afeição, afinidade, né? Que se doa. O amor incondicional que Deus nos ensinou, que o próprio Pedro ali não conseguiu, o amor que se entrega, né? E se você é um amor que não consegue se entregar por outra pessoa, mas que seja um amor que tenha afeição, né, e afinidade, e que se doe para que aquela pessoa possa ser transformada. Pedro incentiva seus leitores a crescerem espiritualmente, sendo os ouvintes, leitores, chamados para uma nova vida. Eles precisam desenvolver o seu caráter espiritual. Não só ficar brincando de crente ou de cristão, ou ser reunido, mas desenvolver o caráter espiritual. Eles foram chamados, eles foram eleitos, eles fazem parte de uma comunidade cristã, são devotos ou são seguidores pela fé em Cristo Jesus, para terem essa transformação de caráter espiritual. O cristianismo, ele tem que trazer transformação. Se ele não trouxe transformação, você está seguindo uma seita, uma religião, ou você está seguindo algo sem entender, ou alguém não te explicou ainda o que é cristianismo. O poder divino foi entregue no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Depende de nós buscarmos e aceitarmos. Ou seja, eu já falei em alguns outros lugares alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Levanta a mão. Quando sai dali, sai do mesmo jeito. Ele fala assim, venha como está, mas a palavra nunca diz em nenhum momento fique como está. É necessário ter cuidado com isso.
Pessoas que estão dentro do cristianismo se colocam em posição de piedoso ou de adorador, mas quando você não consegue ficar ou fazer uma visita na casa dele, ou quando você vê o rosto dos filhos, o rosto da esposa, ou até do esposo tristes e alegres. Pessoas que não sabem conviver com outras pessoas. Ele aqui fala para eles, você tem que desenvolver a vida de vocês. Ter temperança e autocontrole sobre a vida de vocês. Vocês não podem ser como eram antigamente. Tem que existir transformação e mudança de vida. Por isso a palavra de hoje é domínio próprio. É temperança. Ou como algumas pessoas dizem, equilíbrio emocional, controle emocional. Até o sistema hoje, como eu comentei quando nós estávamos falando, já colocaram e estão colocando isso que eu já pensava há tempo, e muitos já pensavam sobre isso, estão colocando isso de forma diferente dentro do contexto educacional. Mas é algo que há mais de 2000 anos Jesus já ensinava. Os apóstolos ensinavam a sua comunidade. Porque é só isso, só o ensinamento de Cristo Jesus que pode transformar a humanidade. É só a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que pode tocar o coração através do Santo Espírito. É só a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo que pode ensinar as pessoas e quando elas têm dificuldade de aprender, o Santo Espírito toca aquela pessoa para que ela venha assim a buscar e aprender. Se você se tornou cristão, sei, há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 20 anos e não buscou aprender de Cristo. Se você é cristão e ainda não tem essa temperança, peça ao Senhor que Ele venha agraciar você através do Espírito Santo para que te dê discernimento, para que você busque e se prepare nisso. Porque não vai te dar, não, o Espírito Santo agora habita em mim, então mudou tudo. Não, ele vai te dar capacidade, orientação e força para que você mude. E você, cristão, tem buscado a virtude divina? Tem testemunhado essa virtude divina? Fica a dica, não a minha dica, mas a dica bíblica, tá? do que é necessário fazer. Viva com moderação e aprecie por completo sua vida com Deus. Amém? Deus te abençoe. Coloca isso no seu coração. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que nós possamos realmente receber isso. Um momento de pandemia, uma luta social muito grande, política, tá? Uma luta, vamos dizer assim, religiosa, tá? É tanta gente ensinando tanta coisa. Eu, como pastor, quero dizer para você que você tem que aprender de Cristo. Você tem que aprender o que Cristo ensina na Bíblia. Tá? Estamos aí em outros vídeos fazendo séries sobre o Sermão do Monte, sobre o que Cristo ensinou, tá? Aos discípulos dele, aos seguidores de Cristo, aos súditos do rei. Né? Se você quiser dar uma olhadinha lá. Tá? Tudo biblicamente falando, para que nós possamos entender que cristianismo não é uma religião, não é uma seita, não é um grupo que você escolheu para você viver socialmente. Cristão não é melhor do que os outros. Ele é sal da terra e luz do mundo. Tá? Cristão, ele não foi separado para não fazer parte, porque Jesus falou assim, eu não vim para te tirar do mundo, né? Ele falou assim, eu venci o mundo, porque ele esteve no meio do mundo, no meio das pessoas. Ele fala que todos aqueles que foram chamados a eles, né, que não seriam largados. E ele pede ao Pai para que nos livrasse do mal do mundo. Coloca isso no teu coração. Peça ao Senhor discernimento, domínio próprio e temperança, para que você viva uma vida cristã. Dentro da igreja, que agora está fechada, né, dentro do templo, como igreja, dentro da tua casa, dentro do teu emprego, na rua, e que as pessoas olhem para você e sintam realmente que você é uma pessoa de fé, de uma fé tão grande que essa fé tem te transformado a cada dia. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nos orienta, Pai. Coloque em nosso coração a vontade, ó Pai, de sermos pessoas transformadas e transformadoras, Senhor. Ó Pai, que nós venhamos a olhar os nossos erros, para que, corrigindo eles, ó Pai, possamos ser testemunhas às outras pessoas. E não ficamos olhando, ó Pai, as diferenças e os erros dos outros, Senhor. Nos orienta, ó Pai, pelo chamado que tivemos, ó Pai, uns para ministros, outros para professores, outros para agentes de saúde, outros, ó Pai, para coisas simples ou para coisas maiores, Senhor. Mas cada um teve um chamado e foi escolhido. Como Pedro foi escolhido, ó Pai, para ser pescador de homens, porque
tinha experiência de pesca, como Mateus, ó Pai, foi ali escolhido, Senhor, como todos os apóstolos ali foram escolhidos, ó Pai, porque eles tinham um chamado de alguma coisa na vida deles, em algum lugar influenciavam, Senhor. Mas que esse chamado, ó Pai, seja, ó Pai, também coerente com a nossa eleição de salvação em Cristo Jesus. Porque isso tem que fazer parte, tem que ter temperança nessas colocações, ó Pai, ao qual existimos nesse mundo, Senhor. Ó Pai, eu te peço agradecido em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus e Deus te abençoe e até a próxima.